Depois de 2 anos de casamento, ele a trancou num celeiro para se declarar para outra mulher. Ela chorou? Sim. Gritou? Não. Porque naquele escuro ela tomou a decisão que mudaria tudo. Essa é uma história sobre traição, vingança inteligente, comédia inesperada e o tipo de amor que só nasce quando alguém para de implorar. Fique até o final. Você vai rir, se revoltar e entender por que algumas mulheres voltam sorrindo. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá. Daí, durante 2 anos, Sujin acreditou que tinha feito tudo certo. Ela acordava antes do despertador tocar, não por obrigação, mas porque gostava do silêncio da casa antes de Min-jae levantar. A cozinha ainda escura, o cheiro do café se espalhando devagar e aquele momento em que ela ajustava a gravata dele em frente ao espelho, mesmo quando ele dizia que não precisava. Min-jae sempre sorria nessa hora. Um sorriso rápido, educado. Não era frio, mas também não era caloroso. E Sujin dizia a si mesma que isso era maturidade. No início do casamento, tudo parecia encaixar. Eles não brigavam, não gritavam, não tinham dramas exagerados. Para Sujin, isso era sinal de sucesso. Ela vinha de uma família barulhenta, cheia de emoções à flor da pele, e acreditava que um casamento tranquilo era um casamento saudável. Ela repetia isso para as amigas, repetia para a mãe, repetia principalmente para si mesma. Min-jae era respeitado no trabalho, educado em público, discreto nas redes sociais. Não gostava de expor sentimentos, dizia que amor não precisava de espetáculo. Sujin concordava, mesmo quando sentia falta de ouvir um "eu te amo" sem precisar perguntar. Havia pequenas situações que ela ignorava com cuidado, como o fato de Min-jae nunca atender chamadas perto dela, ou desligar o telefone rápido demais quando ela entrava no quarto, ou mencionar de vez em quando um nome que parecia surgir sem importância. Regin comentou isso também. Ele dizia enquanto mexia no celular: Regin trabalhou comigo naquela época. Regin entende esse tipo de coisa melhor. Sujin nunca perguntou quem era Regin. Não porque não tivesse curiosidade, mas porque tinha medo da resposta. Ela se ocupava demais para pensar. Organizava a casa como se estivesse preparando um cenário. Cortinas sempre limpas, almofadas alinhadas, refeições equilibradas. Às vezes, exagerava tanto que acabava criando momentos involuntariamente cômicos, como no dia em que tentou fazer um jantar sofisticado, queimou o arroz e terminou pedindo frango frito, dizendo que era uma escolha moderna. Min-jae riu. Sujin ficou feliz por dias. Esse era o tipo de felicidade dela. Pequena, silenciosa, acumulada em detalhes. À noite, ela se sentava ao lado dele no sofá. Min-jae assistia à TV, concentrado, enquanto Sujin fingia prestar atenção só para encostar o ombro no dele. Às vezes, ele nem percebia. Outras vezes, afastava um pouco, dizendo que estava quente. Ela sorria, sempre sorria, porque no fundo, Sujin acreditava que amar era aguentar, e que casamento era permanência, não intensidade. Em datas importantes, Min-jae nunca esquecia, mas também nunca se empolgava. Aniversários vinham acompanhados de presentes corretos, jantares bem escolhidos, fotos rápidas, nenhuma surpresa, nenhum excesso. Tudo muito adequado. As pessoas diziam que eles formavam um casal perfeito. E Sujin concordava, mesmo quando sentia um vazio estranho no peito, como se estivesse vivendo uma vida bem organizada demais para ser plenamente vivida. Naquela semana, Min-jae parecia mais distante que o normal. Andava apressado, respondia mensagens tarde da noite. Sorria para o telefone de um jeito que Sujin não via há muito tempo. Ela percebeu, claro que percebeu, mas decidiu não estragar o clima, até porque ele havia mencionado algo diferente. Vamos fazer um pequeno encontro aqui em casa no fim de semana, Min-jae disse casualmente. Algumas pessoas importantes. Sujin ficou animada. Pensou que talvez fosse uma surpresa, talvez um recomeço.
Talvez ela estivesse imaginando demais, mas preferiu acreditar. No dia do encontro, Minjay pediu algo simples. Você pode organizar o celeiro, só tirar algumas coisas do lugar. O celeiro, um espaço antigo, pouco usado, onde Sujin guardava caixas, móveis velhos, memórias esquecidas. Ela estranhou o pedido, mas não questionou. Nunca questionava. Pegou as luvas, amarrou o cabelo e foi. Enquanto caminhava até lá, Sujin pensava que talvez aquele fosse o dia em que tudo mudaria. Talvez Minjay estivesse planejando algo especial. Talvez o silêncio dele finalmente se transformasse em palavras. Ela abriu a porta do celeiro, sem saber que naquele momento ainda acreditava em um casamento que só parecia certo, porque ela nunca tinha sido deixada do lado de fora. O celeiro cheirava a madeira antiga e poeira esquecida. Assim que Sujin entrou, a luz fraca revelou caixas empilhadas, móveis cobertos por lençóis e objetos que não eram usados há anos. Ela respirou fundo, tentando ignorar a sensação estranha no peito. Havia algo naquele pedido que não fazia sentido. Mas, mais uma vez, ela empurrou o incômodo para longe. A porta se fechou atrás dela com um som seco. No primeiro segundo, Sujin não estranhou. Achou que fosse o vento. No segundo, tentou girar a maçaneta. Não abriu. Ela riu nervosa, chamando o nome de Minjay, como se aquilo fosse apenas uma brincadeira mal pensada. Minjay! A porta travou. Nenhuma resposta. Ela bateu de leve. Depois, mais forte. O som ecoou pelo espaço vazio, mas ninguém veio. O celular estava no bolso do casaco, sem sinal. Sujin sentiu o estômago apertar. Não era medo ainda. Era confusão. Então, ela ouviu vozes. Primeiro distantes, depois mais claras. Risadas, passos, música baixa. Era gente demais para ser coincidência. Através de uma pequena fresta de madeira, Sujin conseguiu ver luzes no quintal da casa. Havia uma reunião, um evento, convidados. O coração dela começou a bater mais rápido. Atenção, todos! A voz de Minjay soou nítida, amplificada, segura. Sujin congelou. Ela conhecia aquele tom. Era o tom que ele usava em apresentações importantes, quando queria parecer confiante, controlado. O mesmo tom que nunca usava com ela. Há 2 anos eu tentei fazer a coisa certa, Minjay continuou. Mas algumas escolhas não são feitas com o coração. Sujin levou a mão à boca, não por choro, mas por incredulidade. Hoje eu quero ser honesto comigo mesmo. Houve murmúrios, risadas nervosas, expectativa no ar. Giedin, ele disse o nome com cuidado, como se fosse algo precioso. O mundo de Sujin pareceu parar. A voz feminina surgiu logo depois, doce, ensaiada, emocionada demais para ser espontânea. Minjay, você não precisa... Mas ele precisava. Preciso sim, ele respondeu. Preciso dizer na frente de todos que você sempre foi a pessoa certa. A declaração continuou, cheia de palavras bonitas, memórias compartilhadas, promessas exageradas. Ele falou de destino, de reencontro, de amor que nunca desapareceu. Cada frase arrancava aplausos dos convidados. Do lado de dentro do celeiro, Sujin escorregou lentamente até o chão. Ela não gritou, não bateu mais na porta, não implorou. Ficou ali, sentada, abraçando os próprios joelhos, ouvindo o marido declarar amor por outra mulher, enquanto ela era mantida fora da luz, fora da festa, fora da própria vida. O momento mais cruel não foi a declaração. Foi quando alguém perguntou em tom de brincadeira: "E sua esposa?" Houve um segundo de silêncio. Ela entende, Minjay respondeu rindo. Sempre entendeu. As pessoas riram junto. Sujin fechou os olhos. Não para chorar, mas para lembrar daquela frase depois. Porque ali, no escuro do celeiro, enquanto os aplausos ecoavam do lado de fora, Sujin percebeu algo que nunca tinha admitido antes. Ela não tinha sido compreensiva. Tinha sido conveniente. Quando a música aumentou e os convidados brindaram, Sujin se levantou devagar. Tentou a porta mais uma vez. Ainda trancada, o frio começou a subir pelo chão de madeira, mas dentro dela algo diferente nascia. Não era ódio. Ainda não. Era clareza.
Naquela noite, Min-jae escolheu Hye-jin diante de todos, e Soo-jin, esquecida num celeiro, fez uma escolha silenciosa. Ela não iria implorar, não iria confrontar, não iria competir. Ela iria desaparecer. E quando voltasse, ninguém riria mais dela. Quando Soo-jin saiu do celeiro, já era noite. Ninguém percebeu imediatamente. A música ainda tocava, risadas enchiam o quintal. E Min-jae estava ocupado demais recebendo cumprimentos para notar a ausência da esposa. Foi uma das funcionárias da casa quem destrancou a porta, pedindo desculpas apressadas, como se aquilo tivesse sido apenas um erro pequeno demais para interromper a festa. Soo-jin caminhou em silêncio até dentro da casa. Passou pelos convidados sem ser vista. Ou talvez estivesse sendo ignorada. Subiu as escadas, entrou no quarto e fechou a porta com cuidado. Sentou-se na beira da cama e ficou ali, olhando para as próprias mãos, como se fossem de outra pessoa. Não chorou. As lágrimas tinham ficado presas em algum lugar entre o choque e a vergonha. Min-jae entrou no quarto mais tarde, sorrindo, o rosto levemente corado pela bebida e pelos aplausos. "Você saiu cedo", ele comentou, como se estivesse falando do clima. Soo-jin levantou o olhar devagar. "O celeiro estava frio", respondeu com a voz baixa. Ele franziu a testa por um segundo, confuso, depois deu de ombros. "Ah, sim. Eu estava resolvendo algumas coisas." Ela assentiu. E foi ali que Min-jae cometeu o maior erro. Achou que o silêncio dela era a aceitação. Nos dias seguintes, Soo-jin continuou fazendo tudo o que sempre fez. Preparava o café, organizava a casa, perguntava se ele havia comido bem. Mas havia algo diferente. Não havia mais expectativa em seus olhos. Não havia mais tentativa. Ela não perguntou sobre Hye-jin. Não perguntou sobre a festa. Não perguntou sobre nada. Min-jae interpretou aquilo como maturidade. Chegou a comentar com um amigo, em tom quase orgulhoso, que Soo-jin era compreensiva, equilibrada, diferente das outras. O amigo riu, dizendo que ele tinha sorte. Min-jae concordou. Enquanto isso, Soo-jin organizava a própria saída. Não houve cena dramática. Não houve mala jogada no chão. Ela começou pequeno, separando documentos, guardando dinheiro, revisando coisas que antes deixava nas mãos de Min-jae. Cada ação era feita com uma calma quase assustadora. À noite, quando Min-jae dormia, Soo-jin ficava acordada, encarando o teto. Não pensava em vingança. Pensava em como havia desaparecido de si mesma, tentando manter um casamento que só existia porque ela sustentava sozinha. Ela se lembrava de cada vez que engoliu palavras, de cada vez que sorriu para não parecer difícil, de cada vez que acreditou que amar era aguentar. E, curiosamente, isso não a enfurecia, a deixava lúcida. Hye-jin começou a aparecer com mais frequência. Mensagens, ligações, encontros casuais. Soo-jin percebia tudo, mas nunca comentava. Quando cruzou com Hye-jin pela primeira vez depois da festa, limitou-se a um cumprimento educado, tão educado que deixou a outra desconfortável. "Você é mais tranquila do que eu imaginava", Hye-jin disse, forçando um sorriso. "As pessoas costumam imaginar errado", Soo-jin respondeu com a mesma serenidade. Naquela noite, Min-jae saiu dizendo que precisava pensar. Soo-jin desejou boa noite. Ela passou a ouvir comentários de fora. Pessoas dizendo que ela era fria, estranha, que parecia não se importar. Algumas achavam que ela estava em choque. Outras diziam que ela sempre foi assim mesmo. Nenhuma delas estava certa. Soo-jin não estava em choque, nem indiferente, nem fraca. Ela estava observando. E enquanto todos acreditavam que ela havia sido derrotada em silêncio, Soo-jin fazia algo que nunca tinha feito antes. Ela aprendia a ficar sozinha, sem se sentir abandonada. Algumas semanas depois, numa manhã comum, Min-jae encontrou a casa organizada demais, limpa demais, silenciosa demais. Soo-jin não estava ali. Sobre a mesa, apenas um bilhete curto, escrito com a mesma letra calma de sempre. "Preciso de um tempo. Não me procure." Min-jae leu uma vez, depois outra.
e sorriu, convencido de que aquilo era passageiro. Ele não sabia que aquele silêncio não era um pedido. Era o começo do fim. Quando Sujin voltou, ninguém reconheceu de imediato a mulher que atravessava o saguão do prédio. Não porque ela estivesse irreconhecível, mas porque ela já não carregava o peso que costumava precedê-la. O cabelo estava preso de forma simples, o rosto sem esforço, os passos firmes. Não havia maquiagem elaborada, nem roupas chamativas. Ainda assim, havia algo novo nela, presença, um tipo de calma que não pedia aprovação. Sujin voltou acompanhada de Kim. Ele caminhava ao lado dela sem pressa, segurando uma pasta fina, conversando como quem já conhecia bem o ritmo daquela mulher. Kim não era exuberante, era discreto, atento, do tipo que observa antes de falar. E, curiosamente, isso fazia com que as pessoas o notassem ainda mais. "É aqui", Sujin disse, parando diante da sala de reuniões. Kim assentiu, sorrindo de leve. "Se ficar pesado, eu entro", comentou em tom casual. Ela sorriu de volta. Não um sorriso nervoso, um sorriso tranquilo. Quando Sujin entrou na sala, Minjai levantou os olhos do notebook e congelou. Por um segundo, ele achou que estivesse imaginando. Sujin não deveria estar ali, não daquele jeito, não com aquela postura, não ao lado de um homem que ele não conhecia. "Sujin", ele chamou, levantando-se de forma automática. Ela inclinou a cabeça em cumprimento, educada como sempre. "Minjai", nada mais, nenhuma cobrança, nenhuma acusação, nenhuma emoção exagerada. Aquilo o desconcertou mais do que qualquer grito. Antes que ele pudesse dizer algo, Kim entrou na sala e se apresentou com naturalidade, explicando o motivo da visita. Falou sobre parceria, análise, reorganização. Usava palavras simples, mas seguras. Minjai escutava, mas mal conseguia se concentrar. Hedin, sentada do outro lado da mesa, observava tudo em silêncio. Ela foi a primeira a perceber. Sujin não estava ali para pedir nada. Ela estava ali porque era necessária. Durante a reunião, Sujin falou pouco, mas quando falava, todos ouviam. Suas observações eram objetivas, precisas, e em alguns momentos expunham falhas que ninguém havia ousado mencionar antes. Isso já estava previsto", Minjai tentou justificar em certo momento. Sujin sorriu, levemente. "Então é estranho que ninguém tenha agido." O silêncio que se seguiu foi quase cômico, e Hedin desviou o olhar. Kim pigarreou, tentando esconder o sorriso. Minjai sentiu o rosto esquentar. Depois da reunião, Minjai tentou se aproximar. "Podemos conversar?" perguntou, baixando a voz. Sujin ajeitou a bolsa no ombro. "Agora não", respondeu sem aspereza. "Tenho outro compromisso." Ela se virou para Kim. "Vamos?" Kim abriu a porta para ela num gesto simples, respeitoso. Minjai ficou parado, observando os dois se afastarem pelo corredor, sentindo uma sensação estranha apertar o peito. Não era ciúme ainda. Era a perda de controle. Nos dias seguintes, Sujin passou a aparecer com mais frequência, sempre acompanhada de Kim, sempre pontual, sempre profissional. Nunca mencionava o passado, nunca olhava para trás, e Hedin começou a se inquietar. "Ela está fazendo isso de propósito", comentou com Minjai em tom tenso. "Quer provocar", Minjai não respondeu, porque no fundo ele sabia. Sujin não estava provocando. Ela simplesmente não estava mais tentando agradar. Em uma das ocasiões, Hedin tentou se aproximar. "Você mudou", disse com um sorriso ensaiado. "Parece mais leve." Sujin pensou por um segundo antes de responder. "Eu parei de carregar o que não era meu." O silêncio que veio depois foi longo demais para ser confortável. Naquela noite, Minjai chegou em casa e encontrou o espaço diferente. Não bagunçado, apenas vazio, sem o toque de Sujin, sem o cuidado invisível que ele só agora começava a perceber. Ele se sentou no sofá, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo próximo do arrependimento. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sujin caminhava ao lado de Kim, rindo de algo simples que ele havia dito. Uma risada leve, espontânea, quase esquecida. Ela ainda não sabia onde aquilo iria dar. Não chamava de amor,
nem de vingança, mas sabia de uma coisa com clareza absoluta. Ela não era mais a mulher deixada no escuro de um celeiro. Ela era a mulher que havia voltado diferente. As mentiras de Hye-jin não começaram a ruir de uma vez. Elas se soltaram em pequenas lascas, quase imperceptíveis, como tinta velha descascando aos poucos. No início, ninguém parecia notar. Ou talvez ninguém quisesse. Hye-jin continuava entrando nos ambientes com confiança exagerada, rindo alto demais, tocando no braço de Min-jae com intimidade estudada. Falava como se já fosse parte definitiva daquele mundo, como se o passado tivesse sido oficialmente reescrito. Soo-jin observava tudo de longe, não com raiva, com atenção. O primeiro deslize aconteceu numa reunião simples. Hye-jin comentou com ar nostálgico sobre um projeto antigo que teria desenvolvido com Min-jae anos atrás. Descreveu datas, dificuldades, noites mal dormidas. Falava bonito, dramático, convincente. Kim inclinou a cabeça curioso. Estranho, disse calmamente. Esse projeto não começou 2 anos depois do período que você mencionou? O comentário caiu como um copo quebrando no chão. Hye-jin riu rápido, forçando naturalidade. Ah, eu devo estar confundindo as datas. Ninguém insistiu, mas algo mudou. Nos dias seguintes, pequenos episódios começaram a se acumular. Hye-jin dizia que conhecia determinados clientes, mas errava nomes, contava histórias que Min-jae não se lembrava de ter vivido com ela. E cada correção vinha acompanhada de um sorriso constrangido, de uma tentativa apressada de mudar de assunto. A comédia estava nos detalhes. No jantar formal em que Hye-jin tentou impressionar os convidados falando de um vinho caro que dizia amar, Soo-jin apenas comentou com educação. Engraçado, você não tinha dito que não bebia álcool por causa da saúde? O silêncio foi tão pesado que alguém deixou cair o talher. Hye-jin pigarreou. Ah, isso foi só por um período curto. Soo-jin assentiu sem insistir. Min-jae, sentado ao lado, começou a evitar o olhar de ambos. Aos poucos, as pessoas passaram a prestar mais atenção. Não porque Soo-jin estivesse expondo alguém, mas porque o contraste entre as duas mulheres era impossível de ignorar. Hye-jin precisava explicar demais. Soo-jin não explicava nada. Hye-jin falava alto. Soo-jin falava pouco. E, curiosamente, era Soo-jin quem parecia mais segura. O ponto de virada veio durante uma confraternização informal. Nada planejado. Nada grandioso. Apenas um ambiente descontraído demais para mentiras bem ensaiadas. Alguém comentou sobre a antiga viagem de Min-jae para o exterior. Hye-jin se apressou em completar a história, descrevendo cenas que nunca aconteceram. Você não foi comigo naquela viagem, Min-jae disse, sem dureza, mas com clareza. Eu fui sozinho. O riso de Hye-jin morreu no ar. Eu quis dizer outra viagem, mas não houve tempo para correção. Os olhares se cruzaram. Um murmúrio discreto percorreu o grupo. Não houve escândalo, apenas compreensão tardia. Soo-jin estava encostada perto da janela, Kim ao lado. Ela observava a cena com a mesma serenidade de quem assiste a algo inevitável. Kim inclinou-se e murmurou. Você sabia que isso ia acontecer. Soo-jin sorriu de leve. Não, eu só sabia que a verdade não precisa de ajuda. Hye-jin saiu mais cedo naquela noite, alegando dor de cabeça. Min-jae ficou, mas já não tinha o mesmo brilho no olhar. Pela primeira vez, ele parecia cansado, não do trabalho, mas das escolhas. Dias depois, Hye-jin deixou de aparecer. As mensagens diminuíram, as ligações cessaram. Não houve despedida oficial, nem confronto direto. Ela simplesmente sumiu. Min-jae percebeu tarde demais que havia apostado tudo em uma história mal contada. E pela primeira vez desde o celeiro, ele olhou para Soo-jin, não como alguém que sempre esteve ali, mas como alguém que ele havia perdido. Soo-jin percebeu o olhar, mas não respondeu, porque aquela parte da história já tinha passado. E enquanto as mentiras de Hye-jin caíam sozinhas, Soo-jin seguia em frente, leve, silenciosa e cada vez mais distante do papel que um dia aceitará sem questionar.
Com Regine fora de cena, o ambiente mudou. Não houve comemoração, nem comentários exagerados. A ausência dela foi silenciosa, quase respeitosa, como se todos soubessem que aquela história tinha terminado do jeito que precisava terminar. Para Sujin, foi apenas mais um passo natural. Ela continuou trabalhando ao lado de Kim, e aos poucos percebeu algo curioso. Com ele, o silêncio não machucava. Kim não fazia perguntas invasivas, não pedia explicações sobre o passado, não tentava adivinhar dores que Sujin ainda estava aprendendo a nomear. Ele simplesmente estava ali, atento, presente, consistente. Às vezes era algo pequeno, como trazer café sem perguntar, do jeito que ela gostava, ou esperar que ela terminasse de organizar pensamentos antes de responder, ou caminhar ao lado dela, ajustando o passo ao dela sem pressa. Em um fim de tarde, depois de uma reunião longa, Sujin se sentou num banco do lado de fora do prédio, exausta. Kim sentou-se ao lado, mantendo uma distância confortável. "Você sempre trabalha assim?" Ele perguntou em tom leve. "Assim como?" Ela respondeu, como se estivesse reconstruindo algo. Sujin pensou por um momento. "Acho que estou", disse finalmente, "mas devagar." Kim percebeu. Devagar é bom. Ela riu, surpresa com a simplicidade da resposta. A comédia vinha justamente disso, da normalidade. De situações em que Sujin se pegava esperando drama e recebia cuidado. Como no dia em que derramou café sobre alguns papéis importantes e entrou em pânico, pronta para se desculpar demais, e Kim apenas pegou outro conjunto de documentos dizendo: "Acontece. Vamos resolver." Ela ficou parada, piscando, sem saber como reagir. "Só isso?" perguntou. "Só isso," ele confirmou, sorrindo. Com o tempo, Sujin percebeu que estava rindo mais. Não gargalhadas forçadas, mas risadas espontâneas que escapavam sem aviso. Kim tinha um humor discreto, quase tímido, que surgia nos momentos mais inesperados. Não havia promessas. Não havia declarações. Não havia pressa. E talvez por isso havia segurança. Em uma noite chuvosa, depois de trabalharem até tarde, Kim ofereceu carona. O trajeto foi silencioso, mas confortável. A chuva batia no vidro, as luzes da cidade passavam borradas. "Você não precisa responder agora", Kim disse, antes de ela descer do carro. "Mas, se um dia quiser jantar comigo, sem ser por trabalho, eu ficaria feliz." Sujin olhou para ele, não com medo, não com desconfiança, mas com honestidade. "Eu não sei se sei amar do jeito certo ainda", ela respondeu. Kim sorriu sem hesitar. "Então podemos aprender, sem pressa." Aquela frase ficou com ela. Nos dias seguintes, Minjae tentou se aproximar mais de uma vez. Comentários soltos, lembranças do passado, tentativas de conversa que Sujin recebia com educação, mas sem abertura. Ela já não precisava se afastar, ela já tinha ido. Em uma tarde tranquila, Sujin caminhava ao lado de Kim, falando sobre coisas simples, comida, lugares, memórias pequenas, quando percebeu algo que a assustou e, ao mesmo tempo, a confortou. Ela estava em paz, não eufórica, não apaixonada ainda, apenas em paz. E talvez fosse exatamente isso que o amor deveria ser. Um lugar onde ninguém é trancado no escuro, onde ninguém precisa implorar, onde o tempo não é inimigo. Sujin não chamava aquilo de recomeço, chamava de escolha. Minjae escolheu o pior momento possível para tentar consertar tudo. Ou talvez fosse o único momento que ainda lhe restava. Ele esperou Sujin sair do prédio ao entardecer. O céu estava tingido de laranja e a cidade seguia seu ritmo apressado, indiferente aos arrependimentos dele. Quando Sujin o viu encostado perto da entrada, parado demais para parecer casual, entendeu imediatamente. Ela respirou fundo. "Podemos conversar?" Minjae perguntou com a voz mais baixa do que ela se lembrava. Sujin hesitou por um segundo, não por medo, por cansaço. Depois assentiu. Eles caminharam até um banco próximo, o mesmo onde ela costumava sentar quando precisava pensar.
Minjay sentou-se com rigidez, como alguém que ensaiou aquele momento muitas vezes, mas ainda assim não sabia por onde começar. Eu errei, ele disse finalmente. Muito. Sujin permaneceu em silêncio. Eu achei que podia escolher sem perder nada, continuou. Achei que você sempre estaria ali, como sempre esteve. Ele riu de si mesmo, um riso curto, amargo. Quando percebi, já era tarde. Sujin observava o movimento da rua à frente. Pessoas passando, conversas cruzadas, vidas seguindo. Ela não sentia raiva. O que sentia era uma clareza tranquila. Você me pediu para entender, ela disse por fim. E eu entendi. Minjay levantou o olhar, esperançoso demais. Então, ela virou-se para ele com calma. Eu entendi que você não me escolheu, continuou. E que isso não foi um erro momentâneo, foi uma decisão. O silêncio se estendeu entre eles. Eu posso tentar de novo, Minjay disse, apressado. Posso fazer diferente, prometo. Sujin sorriu, não de ironia, de encerramento. Eu acredito que você se arrepende, ela respondeu. Mas arrependimento não muda o que foi feito no tempo errado. Minjay ficou sem acreditar. Você está com ele? Perguntou, referindo-se a Kim. Isso não importa, Sujin disse, gentilmente. O que importa é que eu não estou mais com você. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu não percebi o que tinha até perder. Sujin assentiu. Quase ninguém percebe. Ela se levantou, ajeitando a bolsa no ombro. Minjay também se levantou, desesperado por uma última chance. Sujin, eu te amo. Ela parou. Olhou para ele uma última vez. Não havia ódio em seus olhos, nem tristeza profunda, apenas algo sereno. Eu te perdoei, ela disse, mas isso não significa que eu volto. A frase caiu entre eles como um ponto final. Sujin deu um passo para trás, depois outro. Minjay ficou ali, imóvel, vendo a mulher que sempre esteve ao alcance se afastar sem olhar para trás. E pela primeira vez ele entendeu. O amor que chega tarde não é rejeitado por crueldade, mas porque já perdeu o lugar. Sujin caminhou em direção à rua principal. Do outro lado, Kim a esperava, encostado no carro, conversando com alguém ao telefone. Quando a viu, encerrou a ligação e sorriu. Um sorriso simples, presente, no tempo certo. Sujin respirou fundo e seguiu em frente. Porque algumas despedidas não precisam de lágrimas, precisam apenas de coragem para não voltar. Sujin não voltou para casa naquela noite pensando em vitória. Ela voltou pensando em leveza. Caminhou ao lado de Kim pelas ruas iluminadas, falando de coisas simples, o jantar que pretendiam fazer, um lugar que ele queria mostrar a ela, uma viagem que ainda não tinha data. Não havia planos grandiosos. E, curiosamente, isso a deixava tranquila. O riso veio sem aviso. Uma risada baixa, espontânea, que escapou enquanto Kim contava uma história sem importância alguma. Sujin levou a mão à boca, surpresa consigo mesma. Fazia tempo que não ria assim. Não por educação, não para manter o clima, mas porque queria. O que foi? Kim perguntou sorrindo. Nada, ela respondeu. Eu só... esqueci como isso era fácil. Ele não perguntou o que ela queria dizer. Apenas caminhou ao lado dela, respeitando o espaço, como sempre fez. Nos dias seguintes, Sujin percebeu mudanças pequenas, porém profundas. Ela dormia melhor, comia com mais calma. Já não revisava mentalmente conversas passadas antes de dormir. O silêncio que antes doía, agora era descanso. Minjay tentou ligar uma última vez. A chamada tocou. Sujin olhou para o celular e colocou-o virado para baixo, não com raiva, com certeza. Ela não precisava provar mais nada. Algum tempo depois, Sujin passou em frente ao antigo celeiro. A porta estava aberta, o espaço vazio, iluminado pelo sol da tarde. Por um instante ela parou. Não sentiu o aperto no peito. Não sentiu rancor. Sentiu gratidão, porque foi naquele escuro que ela entendeu quem não queria mais ser. Sujin respirou fundo e seguiu em frente. Ao longe, Kim a esperava, acenando de forma desajeitada, como quem ainda aprende a ocupar um lugar na vida de alguém.
Ela sorriu de volta. Um sorriso inteiro, presente, verdadeiro. Ela não voltou para se vingar, não voltou para humilhar, não voltou para competir. Ela voltou porque se encontrou. E quando percebeu, não estava mais rindo de ironia. Estava rindo de paz. Porque algumas mulheres não quebram quando são deixadas no escuro. Elas aprendem a acender a própria luz. E quando voltam, voltam sorrindo. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.